Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco neste momento tão importante. Nossa oração e pedido a Deus é que Ele continue abençoando não somente a sua vida, mas a vida de sua família, dos seus conhecidos. Que Deus seja com você neste momento que nós estamos vivendo. Também aproveito para deixar o meu abraço a todos os pais e parabenizá-los, porque hoje nós estamos aqui juntos, louvando a Deus e comemorando o Dia dos Pais. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, abençoe cada um de vocês. Também neste momento aproveito para me solidarizar, assim como também a nossa igreja, com as mais de 100 mil vítimas da Covid. Nós queremos pedir a Deus a graça abençoadora de todo conforto e consolo sobre a vida daqueles que perderam parentes e amigos. Que Deus seja com a sua vida, te dando tudo o que for necessário para que você possa passar por esse momento. Conte com a nossa oração. Nós estamos orando pela sua vida e pela sua família. Que Deus o abençoe, portanto, com a graça do conforto. O tema que nos foi sugerido para esta noite é os pais e a dinâmica da inovação. E o texto para nossa leitura e breve meditação se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Nós leremos a Nova Versão Internacional. O texto diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Este tema nos foi sugerido tendo em vista o próprio momento que estamos vivendo. Um tempo de ansiedade, de temor, um tempo em que pode ser encarado como um tempo de perdas, como de fato tem sido para alguns. Perda de pessoas, perda do trabalho, perda até mesmo do interesse. Um tempo que nós estamos vivendo de desânimo, de ressentimentos, alguns vivendo um momento de raiva, de amargura. Em todos os sentidos estamos sendo desafiados, pois nos deparamos com algo extraordinariamente diferente de tudo que já vivemos em nossas vidas. Fomos lançados de um momento para o outro num mar de incertezas e de apreensões. De um momento para outro tivemos que tomar novas decisões ou então tivemos que nos submeter às decisões de outras pessoas, decisões estas que afetaram a nossa vida. Ainda não temos resposta para tudo que vem acontecendo e ainda não sabemos ao certo onde isso vai nos levar. Não sabemos se vamos sair melhores ou piores depois que tudo isto terminar. O fato é que agora estamos mergulhados neste momento de incertezas. O tema proposto nos chama a atenção porque nos convida a pensarmos em ações e atitudes que poderão nos ajudar a passarmos por esse tempo encorajados, tendo como alvo o desafio da dinâmica da inovação. Dentro deste tema, nós temos duas palavras que nos remetem à ideia de sermos agentes ativos dentro desta dinâmica de inovação. Neste caso, não devemos esperar que outros mudem ou sejam transformados, nem esperar que as coisas mudem para que venhamos a mudar também. A transformação que se espera deve começar em você e, a partir de você, refletir em outras pessoas. A primeira palavra é dinâmica, que vem das palavras dínamo. Dínamo é aquilo que gera energia, que produz. E temos também, derivado da mesma palavra dínamo, poder, explosão. São duas palavras que
vem da mesma raiz que é dínamo, dinâmica, explosão, poder e aquilo que gera energia. E temos também a palavra inovação, que entre tantas outras palavras traz o sentido de atualizar, restaurar, criar, recuperar. Sendo assim, o texto lido nos diz: seja um exemplo. Ou seja, torna-te padrão em outras versões. Seja um inovador para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Os pais vivem hoje um grande dilema. O nosso tempo surge com este dilema. A luta que se trava é interior, mas a dor que se sente é muitas vezes o resultado daquilo que se vê do lado de fora, em consequência do nosso tempo. A luta dos pais é travada em diversos frontes de batalha. Os pais carregam consigo o grande estigma de serem os provedores da casa. Quando, por algum motivo, não conseguem prover a casa, assumindo as despesas com alimentação, com o vestuário, com as contas de água, luz, telefone, internet, eles se sentem a pior das criaturas. Muitos homens, pais, vão embora de casa, abandonando a família, não porque deixaram de amar. Eles vão embora porque têm medo de não conseguirem ser o grande provedor do lar. Muitos não conseguem lidar com a perda do trabalho. Outros não conseguem lidar com a perda da saúde. Outros ainda não conseguem lidar com a perda do poder aquisitivo. Outros travam lutas terríveis porque têm medo de verem seus filhos chegando à idade da adolescência, da juventude ou até mesmo da fase adulta. O mundo da violência, o mundo da drogadição e de tantos outros tipos de vícios cercam a mente e o coração desses pais. Vivemos hoje uma sociedade fragmentada e pulverizada por todo tipo de pensamento e ação. Muitos pais têm medo daquilo que irão se tornar os seus filhos ou daquilo que pode acontecer a eles. Quando a Aline era bem pequena, nós fomos a um shopping aqui da capital. Em poucos segundos de distração que nós tivemos, ela sumiu de perto de nós e nós ficamos apavorados. Eu fiquei excepcionalmente apavorado com a ideia de Aline ter se perdido ou de nós a termos perdido. Corri entre as araras de roupas para ver se eu a encontrava, mas eu não a via em lugar algum. Corri até um segurança e pedi a ele que mandasse travar as portas da loja onde estávamos, a fim de que ninguém saísse com a nossa filha. Ele falou algo no rádio e logo os seguranças correram para as portas da loja. Pouco tempo depois, uma mulher vinha com a Aline no colo, perguntando se era a nossa filha. Medo de perder, medo do que poderia acontecer. Na verdade, pavor de imaginar que nós perderíamos a nossa filha. Fico imaginando a tremenda dificuldade de sermos exemplo, de sermos padrão, quando o medo domina o nosso coração. Eu estou falando como pai. Todos nós sabemos que este tempo vem carregado de todo tipo de cobranças quando se perde ou se pede de nós uma dinâmica de inovação que muitas vezes temos
enorme dificuldade para aplicarmos em nossas próprias vidas. Fico imaginando, por exemplo, a dificuldade de Adão ao lidar com a morte de um dos seus filhos, Abel, quando o assassino do seu próprio filho foi o outro filho, o irmão de Abel. Que dificuldade, que luta deve ter travado no coração e na mente Adão. Qual a dinâmica de inovação que poderia ser aplicada na sua vida neste momento? Fico, por exemplo, imaginando a dificuldade de Abrão subindo aquele monte para passar por aquela que seria a maior prova de fé da sua vida, quando ali ele estaria oferecendo ou entendendo o pedido de Deus para que sacrificasse o seu filho, o que certamente não aconteceria, mas imaginemos ele subindo aquele monte, levando o seu filho, o cutelo, a lenha. O que se passava no coração, na mente de Abrão? O medo, o pavor, a angústia, a tristeza. Certamente lágrimas lhe corriam pela face. Penso, por exemplo, em Jairo, cuja filha estava moribunda, diz o texto bíblico, à beira da morte, ou seja, quase que morrendo, quando ele foi procurar a Jesus, porque Jesus era a sua última escolha, o seu último recurso, a sua última cartada. Qual foi a dinâmica da inovação envolvida em cada um desses processos? O que eles teriam para nos dizer hoje, diante de tamanhos desafios que nós, pais, estamos vivendo? Talvez, depois dos acontecimentos vivenciados em suas vidas, eu os veja mais sofridos, mais velhos e desgastados, mais sensíveis, mais medrosos, mais cautelosos, mais vazios de si mesmos, mais sinceros, mais simpáticos e empáticos, mais entregues. O que muda, meus irmãos e amigos, pais, entre eles e nós, é tão somente a época, o tempo. Talvez estejamos distantes daqueles homens do passado que foram pais, assim como nós o somos hoje, somente alguns milhares de anos uns dos outros. Mas com certeza, o que eles passaram em suas experiências como pais, todos nós estamos passando hoje. Então, eu diria que a dinâmica da inovação na vida dos pais hoje ocorre como um poder que vem de fora. Assim como Adão, Abrão, Jairo ou qualquer outro pai, ninguém tem condições de vencer este mundo sem que um poder extraordinário tome por completo a vida daquele que está vivendo uma experiência de devastação, de dor, de abandono, de tristeza ou qualquer outra dificuldade na criação dos filhos ou na sua própria vida como pai. Quando eu falo de um poder extraordinário que vem de fora, logicamente, muito claramente, eu estou me referindo a Deus e ao seu poder de resgate, de salvação, de conceder bênção e proteção e cuidado. Sim, Ele próprio, o próprio Deus. Inovar a nossa mente e o nosso coração e nos encher da visão, do propósito, da sua vontade para a nossa vida, isto em si já é inovação. Estar na presença do Deus que conduz a história já é inovação para nós pais. Deus Pai, quando decide enviar seu Filho ao mundo, sabe que a dinâmica da inovação envolvida no enviar seu Filho ao mundo seria negação,
e dor. Quando o Filho deixa os céus, deixa toda a sua glória e vem para se tornar como um de nós, sabe que a dinâmica da inovação também envolveria negação e dor. Quando os discípulos são chamados para seguirem após Jesus, sabiam que a dinâmica da inovação também seria negação e dor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aquele que quiser ser o maior vai ser o menor, aquele que quiser ser servido vai servir. É dando que se recebe. Os discípulos também teriam que negar-se a si mesmos. Isso envolve inovar. Nós precisamos aprender, portanto, com o mundo antigo. Precisamos aprender com o Deus da antiguidade, que continua sendo o mesmo Deus, o grande Eu Sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender com Deus, o nosso Pai. Precisamos também aprender com o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Porque Ele se deu. A dinâmica da inovação, tanto no Pai quanto no Filho, foi uma dinâmica de negação e de perda. A humilhação, o ponto de se tornar como um de nós, como homem, como servo sofredor. Precisamos aprender também com os discípulos de Jesus, que cada um, tomando a sua cruz, seguiu após Jesus. O texto pede que sejamos exemplo, padrão, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas não conseguiremos ser este exemplo, este padrão, se não permitirmos que este poder que vem de fora imploda em nossas vidas interiores, nos enchendo da graça que pertence a Ele, mas que nos é concedida por sua misericórdia. Esta graça, este poder agindo em nós, inove a nossa vida e a nossa existência. Eu estou falando aqui do poder do Espírito de Deus. Eu estou falando aqui da poderosa presença de Jesus em nós. Eu estou falando aqui da graça atuante de Deus por meio de Cristo Jesus na vida, na mente e no coração dos pais que nos ouvem agora. Diz o texto bíblico, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, diz o texto bíblico, é todo aquele que é nascido do Espírito. É o poder que vem de fora. É o poder de Deus agindo em nós. É o poder de Deus trabalhando a nossa mente e o nosso coração. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, Pai. Que você continue se entregando, sabendo que na dinâmica da inovação sempre haverá a negação e a perda. A negação do eu, a perda daquilo que nós precisamos realmente perder. O apóstolo Paulo diz, considero por perda todas as coisas para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Que Deus, o nosso eterno Pai, conduza a sua vida e que nessa dinâmica de inovação aprendamos juntos, eu e você, a negar-nos e a perder. Porque quando nós negamos aquilo que é preciso ser negado, quando nós perdemos aquilo que é preciso ser perdido, nós nos encontramos com todo o poder de Deus agindo em nós e que nos dará condições, sim, de sermos exemplo, padrão, no procedimento, na conduta, na fé, no amor, na pureza. Deus nos ajudará. E eu espero que, no nome de Jesus,
vençamos, mas encaremos também o nosso medo, encaremos as nossas dúvidas, encaremos sim os momentos difíceis que nós enfrentamos como pais, como pessoas, sabedores que somos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Gostaria de convidá-la à oração neste momento. Pedir a Deus pela sua vida, pela minha vida. Nós somos pais. E nós precisamos da atuação da graça e do poder de Deus em nós. Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que nesta dinâmica de inovação, nós precisamos contar com o poder que vem de fora. Este poder que vem de fora é a ação do poder do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração. E nós, ó Deus, Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado e nos sustentado. Deus nos ajude a continuarmos a nossa caminhada como homens, como pais. Ó Deus, mesmo com as dificuldades, nos ajude a inovarmos o nosso ser interior na presença do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Nós agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Conte sempre com a graça e com o poder de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém.